Bora, mulher! Já chegamos, hein? Eita, Lelê, que o assunto de hoje, vocês não imaginam o quanto que vai te elevar. O quanto que vai trazer para você uma necessidade de avançar. Eu sou Deise Guerra, estou aqui nesse sofá maravilhoso com as minhas cheirosas Carla Tenório e Bruna Justus. E quero que você sente aqui com a gente, viu, cheirosa? E participe desse bate-papo que vai levar você rumo ao sucesso. Nós trouxemos hoje o Júlio Amorim, que é CEO de uma empresa incrível que é a Great Group. Gente, ele tem, assim, um projeto chamado Consultório... Coachutório. Coachutório. Gente, o que é isso? É coach, como se fosse um médico. E um consultório. E um consultório. Gente, é fantástico, né? Você não está entendendo nada, né? Mas já a gente te explica. Eu quero que você se apresente, querido. Bom, eu sou o Júlio Amorim, é uma honra estar aqui, né? Obrigada por ter vindo. Principalmente quando você está evidenciando na prática um movimento que é tão necessário para o mundo que a gente vive, né? Que nada mais é, que eu digo assim, não é a mulher tomar o espaço sempre foi. Fomos nós. Mas de fato, assim, ter um movimento que traga isso, né? Então, é uma honra para mim estar aqui, né? Eu acho que estar diante de vocês é realmente um desafio, na verdade, para a gente... conseguir aí encaminhar. Então, sou Júlio Amorim, sou CEO da Great Group, como você falou. Estou aí há alguns anos no mercado executivo, depois empreendedor e lidando com várias adversidades, seja no mundo empresarial, no mundo pessoal, e poder a gente realmente fazer isso com a dinâmica que você colocou agora, essa energia incrível, né? Que é você fazer isso com amor, com garra, e aquilo que você de verdade faz com tudo isso, tem tudo para dar certo, não é verdade? Tem sim. E eu me tornei fã, achei no Instagram ele e assim, vídeos que... Por que é importante que ele esteja aqui hoje? Porque o que ele faz, ele conecta você com a sua maior e melhor versão, né? Que é você sendo e vivendo o sucesso. Quando eu olhei ele falar de maneira tão sutil, de um assunto tão gostoso, que é evolução, dentro daquilo que você escolheu fazer e com perfeição, eu falei, esse cara é demais. Esse cara... E ele fala de uma maneira tão apaixonada, e uma coisa que me chamou muita atenção, a maneira que ele faz dentro do... Ele é cristão, ele fala muito bem sobre isso, abertamente, ele fala muito sobre a mulher. Eu vi alguns vídeos seus falando sobre a mulher que eu me senti como? A cheirosa. Foi algo assim que ele fala com brilho no olhar, ele fala olhando como se fosse para nós. Por isso ele está aqui hoje. Apesar dele estar sendo CEO de uma empresa enorme hoje, cuidando de muitos empresários, hoje ele tirou um tempo para cuidar de você. Olha que maravilha. É incrível, né? Incrível. Tirou um tempo para poder investir em você e te ensinar o caminho que você tem que traçar a partir de agora para chegar ao sucesso. Por que é muito importante você estar aqui? Porque assim como eu, tem muitas mulheres passando por transições dentro da sua carreira, tentando mudar de empresa, mudar o nicho, tentando se encontrar mentalmente, espiritualmente, como mulher. Como você poderia começar a ajudar essa mulher a tomar a decisão certa? Primeiro que eu acho assim que dentro dessa dinâmica que você trouxe a ideia da fé, né? Que você está abrindo isso, eu acho que essa é necessário a conexão, né? A gente diz hoje que a espiritualidade, ela precisa andar junto com a gente. Totalmente. Isso foi um paradigma no passado, porque toda vez que você trazia isso para um ambiente corporativo, para um ambiente de empresas, isso era muito questionado, e hoje se entende isso de uma forma diferente. Então, é muito legal, onde você tem um ambiente e essas energias se conectam. Então, eu tenho isso de verdade e acredito muito, né, que a fé nos direciona. Mas eu posso começar a dizer o seguinte, né? Nós vamos separar sempre, talvez, dois mundos, né? Aquela pessoa, aquela mulher que é empresária e aquela que tem uma posição numa estrutura organizacional ou ainda está se buscando, como você colocou, se colocar, né? Então, o que eu poderia falar primeiro sobre o perfil, né? Então, você vê, o que a gente mais encontra por aí é a pessoa, a mulher, e eu vou focar na mulher, né? Para a gente não sair desse campo, ficar nele, mas é a mulher que tem, às vezes, não tem a clareza do seu perfil, né? Então, uma das grandes dicas que eu dou é que você
primeiro se compreenda e entenda de uma maneira que você tenha ali um direcionamento. Júlio, mas explica um pouco isso melhor, porque para mim está um pouquinho confuso ainda. Então, existem ferramentas, por exemplo, que chama-se assets comportamentais. Existem várias, né? A gente gosta muito de utilizar lá o que a gente chama de perfil cerebral, que tem 4 características fundamentais dos perfis ali, né? Uma pessoa que é mais visionária, uma pessoa que é mais meticulosa, uma outra mais objetiva, né? E a outra mais amorosa, mais de relacionamento. E aí o que ocorre? Quando você, por exemplo, não se conhece porque você não aplica algo nesse sentido, você acaba começando a se questionar das suas próprias capacidades. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu não sou, né? Eu não sou uma mulher que tenho a capacidade de planejar. Por quê? Porque a minha natureza, no asset comportamental, mostra que eu não sou planejadora. E aí o que acontece? Você vai para o empreendedorismo, ou vai para uma empresa, ou tem uma oportunidade de emprego que estão te colocando o quê? Planejamento. E aí o que acontece? Como você não se autoconhece, a primeira coisa que vai acontecer com você é o quê? Você vai se questionar as suas capacidades. E automaticamente isso vai entrar no campo do quê? Da tua emoção. Vai se frustrar. Porque aí você vai se frustrar, você vai se sentir mal. Aí você vai para casa, vai falar com o namorado, com o marido, com o esposo, enfim, com o parafetivo de qualquer natureza hoje, porque a gente também tem a diversidade, tem que ser muito respeitado, né? Sim. E aí você olha para isso e fala assim, poxa, eu não sou capaz. E a ponto de, às vezes, chegar a isso. Então, o que a gente pode começar a olhar sucesso para tudo isso, né? É quando a gente se conhece, a gente se percebe, a gente entende a nossa natureza e, a partir daí, dá os starts de crescimento, de sucesso. Sim. Porque você está direcionando com as suas potencialidades. E mais do que isso, quando você entende que você não tem na tua natureza aquilo, você vai buscar conhecimento. Isso. Então, mesmo exemplo, eu não sou planejadora, mas aí eu tenho a consciência através de uma ferramenta. Quando eu estou diante daquele desafio, você não vai para o campo afetivo, porque você já sabe. Aí você vai o quê? Eu posso se aprender. Empoderar para poder fazer aquilo com uma capacidade totalmente diferente. Uau. Eu acho que isso é um primeiro caminho para a gente poder se entender e ter novos resultados, e ter resultados melhores, né? Então eu vejo muito isso acontecer. Isso. A Bruna também, ela é coach, além de treinadora de mulheres, ela é coach. O que você falaria para elas agora, O Bruna? autoconhecimento, ele é uma liberdade muito grande, né? Porque dentro disso que você falou, a linha que eu sigo, a gente fala muito do DISC, né? Do perfil dos perfis comportamentais, que é a mesma coisa, só com metodologias diferentes. Mas quando a gente conhece as nossas habilidades e os nossos desafios, a gente potencializa tudo aquilo que a gente já tem de muito legal e a gente trabalha realmente os desafios. Então, às vezes entendendo que a gente pode agregar com os nossos pares e dentro da empresa, por exemplo, poxa, talvez eu esteja num lugar errado dentro daquela empresa, eu como funcionário, às vezes eu até como líder, vou contratar alguém. Eu preciso entender que para um perfil para um cargo de planejamento, eu preciso de uma pessoa com um perfil mais conforme. Eu não posso botar um influente num cargo de planejamento, porque eu vou deixar o cara doido atrás de um computador. De repente, uma pessoa com um perfil mais influente, ela precisa estar mais com pessoas, é aquela pessoa que vai sentar, vai conversar, vai agregar. Então, cada pessoa com o seu perfil natural, ela tem tendência a se comportar melhor dentro daqueles cargos e tudo mais. Então a gente sai do campo da frustração, como você disse, e a gente começa a entender o que a gente gosta, o que é natural pra gente fazer, como eu me sinto melhor, como eu exploro o meu melhor potencial dentro daquilo e não me frustro quando eu não executo aquilo com naturalidade e me coloco à disposição. Eu quero potencializar uma coisa que às vezes não é tão natural pra mim, então eu sei que vai demandar um pouco mais de esforço, mas que não é uma incapacidade minha, só não é tão natural. Mas eu posso trabalhar aquilo e executar melhor. Na maternidade, a gente tem que ser um pouco dominante às vezes, um pouco influente, um pouco conforme, um pouco estável. E a gente precisa extrair o melhor, né, dos nossos filhos e tal. Eu como mãe, eu olho, eu tenho uma filha totalmente dominante e uma filha totalmente influente. E eu vejo o desafio que é, e na nossa vida, né, como mulher, como mãe, como profissional, como mentora, como tudo, é importante a gente conseguir auxiliar as pessoas a se respeitarem, não se cobrarem, não se culparem, mas se colocarem em movimento, né? Movimento. Se colocar no bora mulher. Então, poxa, eu identifiquei que eu sou mais
dominante. Meu marido, por exemplo, é extremamente dominante. Ele já foi um rolo compressor. Ele até dá risada quando eu falo isso. Humberto era um rolo compressor. Ele passava por cima de tudo e de todos. E ele não tinha a consciência de que isso não é produtivo para ele. Ele entregava resultado. Cara, é resultado que você quer, é resultado que você vai ter. Não importa quantas cabeças ficaram para trás. Até o dia que ele entendeu que isso não estava sendo produtivo para ele. Estava acabando com as relações e com a saúde dele, porque ele não ficava feliz. Só depois que ele ia ver o saldo negativo atrás das pessoas que ficaram. Então hoje ele já consegue medir isso, ele continua dominante, ele continua entregando resultado, mas ele agora se preocupa com pessoas. Isso. Até porque o lado influente dele também é grande, ele aprendeu a valorizar isso. De falar, peraí, pessoas são importantes, as pessoas importam e eu não posso passar por cima de ninguém. E ele traz muito isso como líder também, né? Traz muito isso. Então é muito importante a gente olhar pra gente, falando da mulher agora especificamente, né? A gente olhar para o que é natural, o que não é natural, e entender que a gente também não pode usar como desculpa o que não é natural. Eu não tenho dominância na minha vida, então eu nunca vou ser realizadora. Não, peraí, você tem que realizar coisas na sua vida. Então olha para isso, trabalha da melhor forma possível, busque conhecimento nessa área, busque a ajuda de um profissional, né? Tá aqui o Júlio que nos auxilia muito com isso. Então busque a ajuda de um profissional e vá atrás e trabalhe o que for necessário, né? Potencialize as coisas que já são boas. Sim. E trabalhe o que não tá tão legal, né? No coachitório, como é que se inicia o processo com essa pessoa que chega, às vezes, falida, desmotivada, se sentindo um fracasso, pensando muitas vezes em suicídio porque deu tudo errado, pensando em abandono da família, às vezes já foi abandonado pela família ou abandonada pela família porque caiu no fracasso mesmo. Como é que você consegue detectar isso e começar a sarar, e como é que essa pessoa evolui de acordo com aquilo que você produz nela? Eu acho que até como uma terminologia nova para quem está assistindo, né? E aí fala assim, coachitório, assim, eu queria só fazer a conexão antes. Sim. E até do que foi falado anteriormente, né? Sim. Porque existem pessoas que se aprofundam mais. Então, quando a Bruna trouxe a questão do DISC, né? Só para a gente entender no perfil cerebral, quando ela falou conforme no perfil cerebral, é aquela pessoa que faz mais a meticulosidade, que a gente chama de lobo, né? O dominante é o tubarão, né? O conforme é o golfinho, né? E o influente é o águia. Porque às vezes vão lá pesquisar essa coisa toda e falam assim... Então, lobo, tubarão, golfinho e águia. E é a mesma questão, a mesma metodologia. É diferente, aqui eu disse que é uma ferramenta mais profissional, ele é utilizado muito mais no corporativo do que o perfil cerebral. Tá. Mas essas conexões. E aí, trazendo um pouco para o coachitório, qual foi a ideia? Trazer uma linha de coach com a ideia do consultório. Porque, na verdade, se você for olhar, né, e a gente for responder uma pergunta assim, você sente uma dor no coração, está doendo o coração, o que você faz? Você vai para o médico e vai buscar um cardiologista, né? Você já tem um especialista, essa coisa toda. Sim. Agora, se você está numa empresa, está num negócio, você está sentindo algo como você falou, qual é a resposta que você vai ter quando você faz a mesma pergunta, o que eu vou procurar? Então, quem pode me socorrer? Tinha esse espaço, a gente falou assim, poxa, vamos fazer uma ideia não do divã, mas algo que a pessoa vai, como se fosse num médico, colocar uma questão para ser resolvida. E aí qual é o primeiro ato? O primeiro ato é entender o objetivo. Porque quando a pessoa chega perdida e você é alguém para ajudar, você vai conseguir ajudar. Só que às vezes, como ela está muito debilitada, precisando de muito ampla coisa, aquilo não é o diferencial. Então, qualquer coisa que você faça, às vezes, vai fazer a diferença para ela, mas não é necessariamente o que ela precisa. Então, eu gosto muito da ideia do primeiro ato, assim, fazer perguntas e ir construindo o objetivo principal daquilo. Ouvir de Porque, fato. por exemplo, eu vou te falar assim, você falou do suicídio, né? E se a gente for falar de suicídio, falar de depressão, falar de outras questões, a gente vai entender que o primeiro ato no pensamento que se teve, e se ele for repetitivo, você começa a desenrolar o fio do novelo. Sim. Né? Você vê, eu não sou especialista em suicídio nessa coisa toda, mas eu consigo ajudar. Por exemplo, todas as vezes que um depressivo chega para mim, alguém que é pré-suicida, essa coisa toda, porque a gente tem muito essa ideia, cara,
o cara que não se suicidou não é suicida. Isso é um conceito muito... A gente vê isso e as pessoas que são, acho que se sentem até... ou que tenham esse sentimento até não ok com tudo isso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Sim. Então, eu não sou especialista, mas assim, quando um depressivo chega comigo, eu falo assim, deixa eu te ajudar. Eu falo assim, como? Eu vou te propor uma dinâmica. Qual é essa dinâmica? Todas as vezes que você entrou inicialmente no sentimento da depressão, o que você estava pensando? Anota. Toda vez que você começou naquilo, anota o que você estava pensando. É muito interessante que quando vem a resposta, né? Aconteceu recentemente no consultório, a gente fez isso, uma pessoa que estava no estágio assim, e a resposta se repetia. Porque depois como curar é uma outra questão. Sim, mas a gente tinha o que era. Então vou trazer o meu caso. Eu já tive depressão profunda. Já fui diagnosticado com depressão. Só que naquela época não tinha o tal do burnout, né? Que o burnout naquela época era depressão mesmo estando dentro da corporação, era Sim. depressão. E aí, o que aconteceu? Quando eu descobri que eu estava com depressão, o meu primeiro movimento, a minha primeira dificuldade, que eu fiquei muito tempo, era dizer assim, cara, eu tô multiferramenta, eu trabalho com gestão de pessoas, eu sou o cara, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá. E aí eu fiquei muito tempo para entender, que é o que você falou, eu precisava de ajuda. Então, até eu entender isso foi complicado. E segundo, quando uma pessoa veio, me propôs algo parecido, que depois eu transformei isso no método, que era exatamente fazer as perguntas. Qual que era o meu método, o meu start que gerou a depressão? Medo de não ter dinheiro, de não ser ninguém. Que é a resposta padrão dessas pessoas. Que foi o que aconteceu. É que, no meu caso, a minha depressão foi isso, que depois eu descobri. Então, todas as vezes que vi um sentimento da depressão, que eu parei para pensar, o que eu estava pensando naquela hora, o quê? Era um medo de não ter dinheiro, e era um medo de não ser ninguém. E aí eu entrava na depressão. Aí eu comecei a fazer isso e propus isso para as pessoas, fez sentido, porque começou a olhar o que dava start. Então, eu entendo, e assim, gosto muito dessa ideia de ter método para tudo, né? Sim. E essa a primeira linha. Então, quando alguém chega no consultório com algo, a gente entender claramente qual é o objetivo e o que está desencadeando aquilo, do que ser superficial. Porque o consultório é uma coisa que eu não retenho as pessoas tempo lá. Sim. Eu preciso ajudar ela a sair daquilo, né? Aliás, outro dia contando assim para vocês, eu tive... já são 2 ou 3 congressos que eu participei, tive um pouco de assim, desconforto com as terapias, né? Com as terapeutas. Por quê? Porque quando eu coloco assim, gente, quando é que você vai fazer isso para te tirar do divã? E não era, nunca foi pejorativo, mas era quando você vai provocar a pessoa a entender o que leva ela lá, só um pouquinho do tipo assim, cara, o que ele está dizendo? Que manter lá no divã é importante e que isso aí não pode ser tratado desse jeito porque está levando uma recorrência, aquilo é um negócio. Eu falei, não, Sim. jamais eu levo para esse caminho. Mas o que eu digo e defendo seja no consultório, seja na terapia, na psiquiatria, em tudo, quando que a gente vai fazer algumas perguntas para poder a pessoa entender os starts, o que levam elas lá. Aí eu acho que você consegue realmente não só tratar, mas ir mais profundo e conseguir dar uma dinâmica diferente. Então, mais ou menos isso. A Carla, ela é psicóloga corporativa, mas eu acredito que ela trabalha de forma preventiva. Né? Ela é contratada por algumas empresas e ela ajuda as empresas a evitar que os seus funcionários cheguem a esse nível. Como é mais ou menos o seu trabalho, Carla, aliado ao dele? Eu lembrei de um projeto em específico que eu acho que pode contribuir e agregar aqui ao nosso papo, né? Nós falávamos aqui agora sobre desenvolver competências intrapessoais, que é o autoconhecimento, que a Bruna citou, e você também, a importância do indivíduo se conhecer para que ele possa, então, ser direcionado para o sucesso que ele tanto almeja. Então, eu lembrei de um projeto em específico, não da empresa que eu estou dando consultoria atualmente, mas de uma outra, uma multinacional francesa, e lá eu pude produzir muito conteúdo importante e de robustez para estudo mesmo. Meu primeiro livro saiu de lá, que foi o desenvolvimento de perfis profissionais para lideranças. Então, o que eu posso dizer a vocês, tirando essa questão do âmbito do divã, do consultório, que também é uma atividade clínica que eu exerço já há bastante tempo, dentro da organização eu olho para o coletivo, mas eu olho também para o individual, que é o que ele disse. Você se conhece? Você sabe o que está acontecendo com você?
E isso que ele falou de a pessoa, de repente, anotar, é uma ferramenta usada também por nós, psicólogas. A gente pede para a pessoa anotar pensamentos, sentimentos, aquilo que brota em angustia, para que a gente possa organizar o que internamente acontece com a pessoa, a fim de que ela realmente se reconheça nesse limbo, no que está acontecendo ali, muitas vezes doendo. Então é muito importante, esse capítulo de livro que eu escrevi, ele é voltado só para profissionais psicólogos, portanto não é para o público em geral, mas basicamente, em suma, o que eu acho que agrega aqui ao papo é dizer o seguinte: eu desenvolvo esse coletivo, mas eu não deixo de olhar para o individual. E uma ferramenta é de você sim anotar o que você sente, tendo em vista também a importância de a gente enfatizar que depressão é uma doença multifatorial e que a gente precisa buscar ajuda. Nunca é uma única situação que leva você à depressão. Existe a questão ambiental, genética, existe toda uma questão multifatorial a ser analisada, muitas vezes química e neuroquímica também. Então, quando você olha para o coletivo na corporação, mas você observa aquele indivíduo através das ferramentas, uma entrevista, uma anamnese, o anotar, como você falou, eu consigo, peraí, aqui eu tenho uma questão importante que precisa de tratamento e ele só vai avançar para onde ele quer na medida em que ele tratar essa doença, né? E eu só vou saber quando eu faço esses levantamentos. Agora esse outro não, esse outro ele está com um pensamento ou com um sentimento um pouquinho atrapalhado e era só uma questão de organização. A ferramenta ajuda a organizar. Com esse eu consigo avançar mais uma casinha. Deu para entender? É mais ou menos assim que a gente trabalha no mundo corporativo. Lógico, muitas pessoas também me procuram para fazer análise e psicoterapia com foco no desenvolvimento profissional. Até lembrei de um livro muito legal que se chama Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Foi minha coordenadora que escreveu esse livro. Esse livro ele traz algumas dicas e algumas ferramentas também da análise de comportamento, que é uma das áreas da psicologia, que fala para você olhar para você. Primeiro, conheça-se, desenvolva o intrapessoal, que é a relação de você com você mesmo. Depois você desenvolve o interpessoal, que é a relação que você vai ter dentro da organização no ambiente corporativo. A partir daí você vai avançar muito mais. Então não é o caminho inverso que muita gente procura. Eu quero dinheiro, eu quero sucesso, eu quero chegar a CEO como o Júlio é. Mas eu não olhei para o intrapessoal primeiro. Então eu vou começar a brigar com a equipe, eu vou começar a perder as oportunidades, eu não vou ter orçamento e budget aprovado, porque eu não vou falar com propriedade aquilo que eu preciso falar, porque eu não estou legal comigo mesmo. Numa reunião eu preciso me posicionar de forma firme, entende? Então a gente trabalha o intrapessoal para depois o interpessoal. E aí nesse sentido eu acho que as nossas áreas elas são agregadoras, né? Muito. E aí eu lembro muito do Skinner, que você trabalha comportamento manifesto, que é muito o que o coach faz. E eu acho que a psicologia está aí para ajudar e ainda trazer também um acolhimento nas questões psicológicas também, né? Júlio, o coachitório pode ser feito de maneira preventiva? Eu estou falando com essa mulher que está em casa e que quer dar um norte novo para a sua vida e que ela não sabe para onde ir, o que fazer. Nunca estudou, mas quer empreender, é mãe, ficou 40 anos casada e agora se separou. Essa mulher quer dar um norte novo para a sua vida. Tem como você receber essa mulher e dar direção e indicar por onde ela deve ir? Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito quando você fala da palavra preventivo, né? Porque você está dizendo assim... Para ela não chegar nesse nível. Isso, você estar à frente... Isso. E evitar, às vezes, uma dor que está de uma amiga ali do lado que você não precisa passar, né? A gente tem muito essa ideia de que os melhores aprendizados da nossa vida são pela dor. Mas por quê? Por que a gente não Nem pode... sempre, né? Nem sempre. Essa questão... Não é melhor procurar o Júlio antes? Não é? Ou a Bruna. Se planejar, É que né? não está tão inserido na nossa verdade que as pessoas falam que assim, poxa... Eu tenho só aprendi na dor, por quê? Então, assim, eu gosto muito do preventivo, porque significa que você ainda não passou ou está percebendo que pode passar e quer agir antes. E quer agir antes. Porque não é o que acontece, eu não sei com vocês a experiência, mas geralmente o que acontece conosco é alguém que está passando uma situação e que precisa sair daquilo. Sim. Então, ela já está vivenciando aquela situação. Tipo As empresas é a mesma coisa, para você ter uma ideia, nas empresas que a gente recebe lá na consultoria, a maioria, 90% estão com problema. Não são empresas que estão bem, querem melhorar, são empresas que têm problema.
E as pessoas também caminham muito para isso. Então, assim, essa ideia que você está colocando, na verdade, é uma provocação para quem está ouvindo. Assim, quanto que a gente vai ainda viver a nossa vida esperando para que um problema nos direcione? Aconteça. E quanto que a gente pode ter uma qualidade melhor quando a gente percebe que algo está sinalizando ali e eu não quero passar por aquele caminho, né? Então, assim, eu acho que a resposta, ela é sim, mas o que você levantou é muito mais importante do que fazer isso num consultório, fazer isso em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque é começar certo. Fazer isso de uma forma contínua. Até porque as mulheres, elas vivem, na minha visão, é essa a minha opinião, num cenário que ela é muito mais colocada no desafio, porque ela é multifacetária, ela resolve coisas que o homem não faz, como ela faz com facilidade. Com certeza. E aí ela também, quando é colocada nessa situação, ela tem que se resolver. Então ela tem que passar por determinado. Não tem. Eu acho que não tem. Eu acho que ela tem a condição de tomar decisões e escolhas sem passar pelas situações. Mas infelizmente o que a gente vê, eu não sei se vocês concordam, é uma mulher ainda passando por uma experiência de dor mais profunda, porque a sociedade às vezes impõe isso. Impõe. E eu acho que essa ideia da mulher começar a tomar o espaço é que ela de fato faça isso de uma forma recorrente. Não que alguém imponha uma dor para que ela aí faça um movimento. Não, que ela faça isso para mostrar que realmente é diferente. O espaço é dela, o espaço está pronto. Eu tenho algo que eu digo assim, eu sei que tudo está pronto para mim. Eu só preciso ir. Tomar o meu posicionamento. E a minha bandeira não é porque eu sou preta, porque eu sou nordestina, porque eu sou divorciada, porque eu crio filhos sozinha. Não, é porque eu tenho o meu espaço. Como pessoa, como mulher, independente de onde eu vim, eu só tenho que ter a certeza para onde eu estou indo. Independente de onde eu nasci. A minha amiga Bruna, ela tem uma palavra que eu adoro. Ela fala assim, não negue o óbvio. Não negue o óbvio. E é sobre isso. Quando ela diz isso, me queima por dentro de uma forma... Quando a gente está falando com essa mulher que precisa, olha, eu sei que eu posso mudar de vida, independente do que meu marido me fez ou do que meu filho me deixou. Agora que eu criei as crianças depois de 40 anos de casamento, eu preciso tomar um posicionamento dentro da minha vida, mas eu preciso começar certo. Não preciso negar o óbvio, que é esperar as coisas acontecerem de ruim ou sair erroneamente, né? Não é mais fácil se precaver, estudar, ter uma consultoria com você, ter uma consultoria com a psicóloga, ter uma consultoria com a treinadora de mulheres, com a coach, sentar no nosso sofá, ouvir o nosso programa, né? Para aprender e saber a direção que ela tem que tomar de maneira certa, assertiva. Não há mais tempo para perder. Esvaziar um pouco o copo, né? Copo Exatamente. cheio, não cabe mais nada, não cabe né? mais nada. E assim, eu digo muito que a gente muda ou pelo amor ou pela dor, né? Fala-se muito sobre isso, né? E o que é mudar pelo amor? É quando a gente vê o que a gente quer mais. O que mais eu quero, o que mais eu busco, quais são os meus sonhos, os meus anseios. E o que é a dor? É o constrangimento, a frustração, é uma perda. Então, assim, ou é um ou é outro. E que a gente não precisa, como você disse, a gente não precisa chegar na dor, do constrangimento, de uma falha, de uma falta, para a gente tomar uma atitude. E que às vezes precisa ser muito drástica. E se a gente entende que somos seres humanos que não estamos 100% prontos e preparados, a gente entende que há espaço para mudar através do amor, né? Mudar pelo amor, né? Por aquilo que eu sei que eu posso mais. Trabalhamos muito na empresa a coisa da contenção, né, Bruna? Que na medida, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu fui gestora ambiental. Parece que não tem nada a ver o papo, mas tem a ver. Começa-se um vazamento na empresa. O que eu faço? Uma contenção. E vou reparar esse dano. E eu estou sujeita a viver isso, né? Eu já era psicóloga quando era gestora ambiental. Calma, não precisa de desespero. Vamos trabalhar a contenção. É bem o que a Bruna está dizendo. Se eu me conheço, eu vou trabalhar as minhas contenções. Isso é em todas as esferas da vida. E buscar autorresponsabilidade, que é o que você tanto fala. Em todas as esferas da vida. E detalhe, dentro do não negar o óbvio, vamos fazer a contenção, vamos resolver esse vazamento, mas vamos entender qual que é a causa. Isso. Porque isso aqui é a ponta do iceberg. Isso. De onde está vindo tudo isso? Vou ter que olhar para ali, né? O que tem aqui no fundo, lá bem por trás, que está... Não é só tapar o buraco, porque uma hora
vai continuar latejando e isso vai explodir. Exato. E a parte legal é ver que o Júlio, ele tem esse olhar humanizado, ele olha para o ser humano. Ele olha para a meta onde ele quer chegar, mas você olha para a pessoa. Por isso que eu acho que esse trocadilho do Um minuto, a outra muito já tá dizendo, legal. não, passou muito rápido, Mas Andréa, parabéns que é por isso? essa visão humanizada, viu? Mas já acabou? Tá acabando. Acabei de entender, ela tá puxando a sua orelha. Ah, De forma sim. elegante. De forma elegante. Nossa diretora, Mora. É que a ali. ideia é que a Andréia vem assim sutilmente, mas a Deise, como ela diz... Ela não deixa. A Deise não deixa. Ela é amostrada, sabe? Como ela Ela diz. faz questão que o nosso fala assim, decote ela está tá- Isso é pra Nosso vocês decote pedirem. aqui- Por que eu faço isso, tá, Júlio? Tem uma explicação. Porque as meninas que estão em casa cheirosas precisam pedir mais tempo pra nós. Isso. Andréia, mais Tá curto tempo esse do programa. Bora, mulher que tá muito reivindicação. curto. Uma reivindicação nossa e delas de casa também. Eu quero que você agora fale o que você quiser para as meninas que estão te vendo agora. Eu quero até buscar esse final aqui que foi colocado. Sim. Né? Que é, assim, Maravilhoso, por sinal. Recentemente, a gente participou de um treinamento e era sobre o poder da ajuda. E tudo que a gente falou aqui não vai acontecer se você não se disponibilizar para isso. Porque é difícil alguém que está no buraco e precisa de ajuda não estender a mão, você não consegue tirar a pessoa de lá, né? Então, a provocação é faça um movimento, porque por mais que estejam ferramentas disponíveis, esse projeto é muito interessante do ponto de vista de conteúdo, de transformação para você, mulher. Mas nada disso chega em algum lugar se você não fizer um movimento. Então, faça um movimento, né? Se permita ajudar. Eu sou de uma sociedade dos meus pais, dos meus antepassados que tratava a mulher como uma pessoa submissa, que ela era obrigada a se sujeitar às questões que a sociedade as impunha e que viviam assim, né? A gente é da época que existiam mulheres que sequer tinham abertura ao orgasmo, porque isso não era uma questão que poderia ser, se não existisse, era aquilo lá e deveria seguir os papéis de mulher dentro de casa. Então, eu sou dessa sociedade, eu sou dessa idade. E hoje o que eu vejo é uma mulher pujante, conselheira, empreendedora, uma mulher que busca o seu espaço, mas ela tem uma diferença. Ela não está atrás da cortina. Não. Ela não está atrás da cortina, ela está aqui. E ela está provocando você a fazer isso. Porque é uma questão de iniciativa. E isso que eu estou te falando não é para você se sentir mal, como muitas pessoas que você vê por aí faz, né? Se coloca como exemplo de sucesso de tudo para você se sentir mal. Não é nada disso. É para que você também se oportunize dessas questões aqui que estão disponíveis para você. Então, fazer a diferença nesse momento na sua vida é entender que você não está sozinha, que se você precisar de ajuda tem muita coisa. Uau. E que, acima de tudo, nós homens estamos cada vez mais aprendendo não o real valor da mulher, porque isso ninguém tira, eu falo pela minha mãe que me concebeu, mas realmente vocês têm tudo para conseguir fazer não esse movimento, mas a história na qual a mulher nunca saiu e nunca vai sair. Então, esse exemplo, a mulher vai ganhar espaço, que espaço? Você já tem isso. Se apoderem cada vez mais. Façam o que vocês de verdade sabem fazer com muita propriedade, com muita competência. Está aqui o exemplo dessas mulheres maravilhosas que estão propondo um projeto que é incrível e se apoderem dele. Gente, mudança de vida é preciso. Eu só vou finalizar com uma frase de um livro que eu li semana passada, que fala assim: ninguém pode não querer cair no abismo se não tiver consciência de que pode se danar lá embaixo. Precisa essa consciência chegar. O medo traz a prevenção, né? Ela nunca vai querer sair do abismo, do lugar, do precipício, se ela não tiver consciência de que lá embaixo ela vai se estatelar. Não é isso? É sobre isso, então... E às vezes a gente fica com medo de ter medo, né? Não, a gente tem que se livrar do medo. Não. Que acabe com o medo. É irresponsável a gente querer acabar com o medo. Ele só não pode ser um medo absurdo, um medo que te paralisa, que te impede de realizar. Mas é importante, né? Temos que ter consciência. Autoconsciência sempre, autorresponsabilidade. Gente, esse homem tem que voltar, pelo amor de Deus, viu, Andréa? Tô logo falando, Andréa, já sai daqui com tudo marcado, por favor. Júlio, muito obrigada, você é muito generoso. E eu sei que você pode vir outras vezes, não é outra vez, é outras vezes,
porque você tem muito a acrescentar para as meninas e para nossas vidas também. Foi extremamente importante para nós ter você aqui, viu? Gente, cheirosas, um beijo e até a próxima semana. E bora, mulher!